Olá, nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao estudo do governo eletrônico. A gente vai falar um pouquinho sobre categorias de governo eletrônico e maturidade de iniciativas de governo eletrônico. Basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre as diferentes categorias de iniciativas de governo eletrônico, público-alvo de cada iniciativa e que tipo de serviço a gente pode imaginar que essas categorias vão levar ao seu público-alvo, tá joia? E a gente também vai falar um pouco sobre análise de maturidade de uma iniciativa de governo eletrônico. Vamos nessa? Então, começando, falar um pouquinho sobre as categorias. A literatura apresenta 3 categorias básicas de governo eletrônico, de acordo com o seu público-alvo. A gente tem o D2C, ou governo para o cidadão, onde a gente tem aqui um arranjo de serviços, arranjo de informações, focadas nas necessidades dos cidadãos. Tá legal? A gente tem o D2B, ou governo para negócios, onde a gente tem aqui uma cesta de serviços, de informações focadas nas empresas, no terceiro setor. E finalmente o D2G, que na verdade é governo para governo, onde a gente percebe aqui a articulação de serviços pelo governo para o próprio governo. Vamos discutir um pouquinho cada categoria e trazer alguns exemplos para ilustrar melhor o que a gente pode esperar de cada categoria de governo eletrônico. Bem, eu falei de públicos, né? Basicamente, então, a gente tem aqui no D2C, o governo para o cidadão, como alvo o próprio cidadão. O D2B, como eu acabei de falar, a gente está enfocando aqui na relação do governo com empresas privadas e com o terceiro setor. Empresas e entidades que vão prestar serviço para o governo ou que eventualmente vão recorrer, a serviços e informações do governo para outros fins. E finalmente o governo para governo, que a gente está falando da relação de entes governamentais com outros entes, em qualquer esfera. Tá legal? Tentando ilustrar um pouquinho mais o que a gente pode esperar de cada categoria. Primeiro vamos falar sobre do governo para o cidadão. Então, falar um pouco dos serviços nessa categoria, que são serviços mais comuns, serviços que a gente pode esperar. Tá legal? Nessa pesquisa que a CETIC faz de tempos em tempos com internautas, foram listados os principais serviços e informações que o cidadão vai em busca nas iniciativas governamentais, em plataformas, em portais, em sites de governo eletrônico. Então aqui, em primeiro lugar, a gente tem acesso a informações e serviços ligados aos direitos do trabalhador e previdência social, como INSS, FGTS. Na sequência, a gente tem lá a educação pública, acesso a serviços ligados ao Enem, a matrícula em escola e universidades. Na sequência, a gente tem aqui acesso a informações e serviços ligados a documentos pessoais, como RG, CPF, passaporte, carteira de trabalho, impostos e taxas, IPTU, IPVA, acesso a serviços de saúde pública, como agendamento de consultas e aí vai. Tá? O importante é que aparece como um sinal de alerta nessa pesquisa mais recente, que foi feita em 2017, é que 64% dos usuários da internet com 16 anos ou mais utilizaram algum serviço de governo eletrônico. A gente pode olhar para o lado meio cheio, quer dizer, é um percentual relativamente interessante que vem crescendo ano após ano. Tá legal? Mas ao mesmo tempo a gente tem aqui 36% de internautas que não recorrem a canais eletrônicos do governo, mantidos pelo governo, para acessar um serviço, para buscar uma informação. Eu acho que tem um espaço ainda grande de conquista, então, por parte do governo em levar e virtualizar os seus serviços e a disponibilização de informação nos canais web. Tá legal? Um case que eu já citei numa videoaula passada, que eu acho bastante interessante, que é o case do governo paulista, que criou um portal específico chamado Cidadão SP, onde pessoas podem ter acesso a serviços de diferentes esferas, quer dizer, eu não preciso ficar procurando em sites diversos os serviços que eu preciso, eu vou ao único portal e nesse portal eu posso procurar serviços por esfera, por assunto,
ou mesmo ter acesso a serviços organizados em torno dos eventos de vida. É uma iniciativa bem interessante, emblemática em nível nacional. Avançando no governo para negócios. Então aqui a gente está buscando iniciativas de interação do governo com empresas do setor privado, terceiro setor, ou a intermediação do governo nas relações entre as empresas. Tá legal? Então nessa linha, em termos de principais informações buscadas por empresas e entidades do terceiro setor junto ao governo. A gente vai ver consulta PIS, PASEP, busca de informações sobre importação, consulta sobre a situação fiscal, dívida ativa e sobre demais impostos, informações sobre cadastros, enfim, uma série de informações relacionadas ao ciclo de vida do cidadão. Tá legal? E a pesquisa mais recente que foi feita com esse enfoque foi feita pelo CETIC em 2015. Já tem algum tempo, mas de certa forma o perfil de consumo de informação por parte do setor empresarial e terceiro setor transita por esses elementos que estão destacados nesse gráfico. Quando a gente fala em serviços, né, que são utilizados por empresas junto ao governo, iniciativas de governo eletrônico, a gente percebe lá pagamento de tributos, cadastro de empresa, aquisição de bens ou serviços, participação em sites de compras do governo, como Comprasnet, enfim, são basicamente as categorias de serviços que são mais utilizadas quando a gente fala em governo para empresas. Acabando de citar esse exemplo, né? O portal de compras do governo é um canal que reúne acesso aí ao serviço de cadastramento de fornecedores, orientações para as empresas sobre como fazer a participação em licitações públicas. Enfim, tem aqui um conjunto de informações e serviços organizados pelo governo para as empresas e para o terceiro setor. Ao mesmo tempo, também a Receita Federal talvez um dos sítios mais visitados por empresas no Brasil. Lá dentro, qualquer empresário vai encontrar uma série de serviços organizados por temas também, ofertados pela Receita e por outros órgãos conveniados. Tá joia? Avançando no governo para o governo, então aqui a gente percebe aqui perspectivas de integração de serviços para atender às necessidades do próprio governo ou necessidades do próprio servidor. Tá joia? Exemplos. Existe uma iniciativa articulada, por exemplo, entre vários órgãos federais e também de outras esferas para trabalhar o intercâmbio de informações sobre pesquisas, sobre competências individuais e institucionais na área da pesquisa e inovação. Tá legal? Vamos destacar aqui um serviço chamado Plataforma Lattes. Eu participei da concepção e desenvolvimento da Plataforma Lattes. Hoje é mantida pelo CNPq, que é um ente ligado à esfera federal, mas que hoje é utilizado por várias outras instituições para localizar pessoas, para identificar talentos, competências e pesquisa em nível nacional. Outros exemplos, o portal do servidor do governo federal. Lá nesse portal o servidor pode encontrar acesso a vários serviços e informações do seu interesse, tá joia? O Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública, uma iniciativa que tenta integrar informações e serviços em torno de questões ligadas à segurança pública, como drogas, justiça, sistema prisional, entre outros exemplos que estão em tela, tá legal? Então são iniciativas pensadas pelo governo para atender às necessidades do próprio governo, tá joia? Tá legal, então a gente já percebeu que eu posso pensar em entregas diferenciadas de acordo com o meu público-alvo, tá legal? E eventualmente eu posso compor iniciativas de governo eletrônico que combinem isso, serviços voltados ao cidadão, serviços voltados à empresa e serviços voltados para o seu próprio consumo ou entes parceiros, tá legal? Vou falar agora sobre outro aspecto do governo eletrônico, que é a maturidade do governo eletrônico. Existem propostas na literatura sobre como eu posso avaliar uma iniciativa de governo eletrônico. Então, uma iniciativa que foi criada para tentar mensurar em que estágio que eu estou e para onde eu posso levar a minha iniciativa, foi criada
no final dos anos 90, começo dos anos 2000, pela NEC3. É uma entidade ligada ao governo americano. Então, nessa escala, uma iniciativa de governo eletrônico ela pode ser avaliada pelo nível de complexidade e de abrangência dos seus serviços. Tá legal? Nessa escala aqui eles apresentam que o primeiro nível, aquele nível mais básico, onde basicamente eu tenho lá informações institucionais, informações mais básicas. Então isso a gente percebeu principalmente no começo dos anos 2000, né? A prefeitura criando seu website, a Câmara de Vereadores criando lá seu website para falar um pouco sobre a sua missão, sobre a composição da gestão. Então informações estáticas, principalmente buscando essa presença inicial na web. Então esse é o primeiro estágio de maturidade apresentado de acordo com essa escala. No segundo estágio de maturidade, a gente já percebe a presença de algum tipo de serviços online. Agora, esses serviços normalmente são serviços isolados, não estão integrados. Já vou destacar exemplos para facilitar o entendimento. No terceiro nível, eu já começo a perceber serviços integrados e também um controle de acesso a vários serviços a partir de um login, a partir de uma autenticação única. Então eu vou entrar num determinado portal, vou ter lá minha conta pessoal e a partir dessa minha conta pessoal eu tenho acesso a um conjunto de serviços, tá joia? Organizados em torno de temas do meu interesse, sem eu ter que ficar a todo momento fornecendo os meus dados. Os serviços já têm acesso a esses dados, já estão minimamente integrados, tá joia? No quarto nível, a gente percebe um aumento da integração de processos no governo. Então, não é só uma questão de autenticação, de login único. A gente já percebe serviços que fazem uma costura entre diferentes entidades. E, além da costura de serviço, a gente também tem uma costura maior de informações. Integração de informações detidas por vários órgãos do governo, para que eu possa ter lá uma visão integrada sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. Então, uma integração maior do próprio governo, tá joia? E no quinto nível, a gente tem aqui um ambiente que consegue reconhecer o indivíduo que está acessando e ele faz a personalização desse ambiente de acordo com o indivíduo. Então, nesse tipo de portal, nesse tipo de ambiente, eu tenho um nível de inteligência agregado, capaz de reconhecer, por exemplo, que esse indivíduo tem 18 anos e a partir do reconhecimento então do estágio do indivíduo nos eventos de vida, ele molda lá a capa do portal de acordo com o possível interesse desse indivíduo. Então eu vou começar a ofertar lá serviço de alistamento militar, emissão da CNH, coisas que fazem sentido com o perfil daquele indivíduo. Então a gente tem aqui a perspectiva de um portal, de um ambiente que busca a personalização do cardápio de serviço de informações de acordo com o perfil do indivíduo ou de acordo com o perfil daquela empresa. Tá joia? Vou falar um pouco sobre cada estágio agora, dando exemplos, para ficar mais fácil o entendimento. Então, nível 1, aquele que a gente fala que eu estou buscando uma inserção inicial na web. Tá legal? Tem aqui um exemplo de um site, de uma Câmara Municipal de Vereadores, que basicamente vocês vão perceber e dá acesso aqui a um conjunto de informações. Quem é quem, a agenda de sessões e aí vai. Então aqui, essencialmente, nesse ambiente a gente tem informações estáticas, tá legal? Quase não percebo acesso a serviços, basicamente informações institucionais. Então, nesse momento, a gente está classificando essa iniciativa aqui como essencialmente classificada no nível 1. Tá joia? Avançando aqui no nível de maturidade, indo para o nível 2. Então, além de informações institucionais, eu já começo a perceber um cardápio de serviços sendo ofertados nesse ambiente. Serviços isolados, não integrados. Então, por exemplo, eu tenho aqui no site dessa prefeitura acesso ao IPTU. Tá legal? Se eu clicar aqui, eu vou entrar num ambiente específico para acessar aquele
aquele serviço. Uma certidão negativa, tá legal? Possivelmente, se eu acessar esse segundo link, eu vou ter que novamente me identificar e vou entrar num ambiente totalmente específico daquele serviço. Então, tem um conjunto de serviços isolados, tá legal? Que não tem um diálogo entre si, tá legal? Eu não tenho um esquema de autenticação onde eu me identifique uma única vez e tenha acesso a vários serviços. Para cada serviço desse eu vou ter que fornecer meus dados, preencher um formulário, entrar num ambiente próprio de cada serviço, tá legal? Então, no nível 2 a gente tem basicamente transações básicas isoladas, serviços isolados. Nível 3 já percebo um acesso integrado. Então, voltando ao exemplo paulista, a gente tem aqui um canal chamado Poupa Tempo, tá legal? Onde a gente já começa a perceber um nível de colaboração maior. E aqui eu já percebo que eu posso fazer o meu login, fazer meu cadastro, criar minha conta. E a partir do momento que eu faço esse login, eu não preciso mais fornecer as minhas informações para ter acesso aos serviços, tá? Então eu já tenho um conjunto de serviços minimamente integrados, onde eu vou ter aqui uma autenticação única, pesquisa e navegação nesse ambiente já com uma conta identificada. Tá legal? Destaco aqui no Poupa Tempo, nesse serviço do Paulista, a presença inclusive de atendentes virtuais, né? A gente falou um pouco sobre inteligência artificial anteriormente. Então aqui eu tenho um chatbot, um robozinho com quem eu posso dialogar, e na medida que eu vou escrevendo para ele, ele vai trazendo lá informações, serviços, como se fosse um atendente humano, tá legal? E me levando aquilo que me interessa, por meio dessa integração dos serviços previamente estruturado nesse nível, que é o nível 3. Tá joia? Nível 4. Nível 4 a gente já percebe um nível de integração maior do governo. Então a gente está falando em processos integrados, uma preocupação maior também na integração de informações entre entes governamentais. Vou fazer destaque aqui a um projeto que eu participei também, que é o projeto da plataforma Aquarius. Qual que é a ideia da plataforma Aquarius? Foi uma iniciativa desenvolvida junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTIC, cuja ideia era fazer o quê? Era organizar informações que estavam espalhadas em várias agências ligadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também junto a outros entes governamentais, em torno da agenda Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nesse ambiente aqui, qualquer um pode ter acesso, por exemplo, às informações sobre para onde está indo o nosso dinheiro como contribuinte, aonde está indo o nosso dinheiro, no que está sendo investido quando a gente fala em ciência, tecnologia e inovação. Tá? Então aqui eu consigo ter acesso a uma série de informações integradas, garimpadas junto a vários sistemas, várias bases de informação, mas integradas num espaço único, tá? Dentro dessa plataforma de governo eletrônico. Avançando agora para o último nível, nível 5, convergência e personalização. Eu falei anteriormente sobre a questão do ciclo de vida do indivíduo, dos eventos de vida. Então, em iniciativas como essa, no nível 5, a gente então tem uma preocupação de integração de serviços e informações, maior ainda do que o nível 4, e numa estrutura inteligente, de tal sorte que eu reconheça que o indivíduo, por exemplo, ele está nesse estágio aqui da vida dele, e, portanto, devo enfatizar o que eu tenho para ofertar para ele nesse estágio que ele está. Então, novamente, se o indivíduo está logando no meu portal e eu reconheço que esse é um cidadão que está na faixa dos 18 anos, possivelmente eu vou enfatizar aqui CNH, alistamento militar, enfim, uma série de serviços e preocupações que o indivíduo que está nesse estágio de vida normalmente tem. Tá joia? Então, como exemplo, existe uma iniciativa de Singapura, já é um dos principais portais que a gente cita como exemplo no nível 5. Há algum tempo ele conseguiu integrar vários serviços e conseguiu implementar esse esquema de personalização. Então o indivíduo nasce, ele já recebe um identificador único para ele, e a partir desse identificador, quando ele entra num canal como esse, do Citizen Connect, ele automaticamente é reconhecido
e o governo enfatiza coisas que ele pode levar para o interesse desse indivíduo. Tá joia? A gente percebe aqui, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, o começo de um projeto nesse sentido. Então a gente começa a perceber categorias como idoso. Então que eles estão começando a organizar serviços e informações em torno desse estágio de vida. Eu não sei exatamente qual a faixa etária que eles enquadram aqui como idoso. E com a perspectiva do indivíduo, uma vez se reconhecendo nesse estágio, ele vai ter uma cesta, né, de serviços e informações organizados de acordo com esse perfil dele. Tá joia? Então aqui a gente chegou no nível 5 de maturidade. Por que isso é interessante? Porque mais à frente eu posso olhar para esses níveis de maturidade e enxergar como eu posso evoluir a minha iniciativa de governo eletrônico, da minha organização. Então eu posso, avaliando que eu estou no nível 2, tentar entender como eu faço para levar o meu portal, a minha iniciativa, para o nível 3, para o nível 4, para o nível 5. Tá legal? Da mesma forma, com as categorias que a gente acabou de citar, eu também posso entender como que eu posso configurar cestas de entregas e serviços de informação para o cidadão, para a empresa e para o governo, entendendo, né, que cada público vai ter um conjunto de interesses distintos. Tá legal? Então esse tipo de teoria, tipo de conceito pode me ajudar a melhor articular a entrega de serviço e informação, promover transparência e promover a maior participação do cidadão na gestão pública. Para saber um pouquinho mais, a apostila, então, na página 75 e 82, tem aquela introdução sobre governo eletrônico. Eu já havia citado na videoaula anterior esse documento que está na Mediateca, que trata um pouco mais sobre governo eletrônico. São referências que você pode utilizar para aprofundar um pouco mais sua visão sobre maturidade e categorias de governo eletrônico. Tá joia? Te vejo na próxima. Até mais.